pessoal! Já repararam que na natureza tudo parece ter sido meticulosamente concebido e pensado? Os fenómenos dão-se da forma mais eficiente e económica possível e toda a articulação entre os vários elementos naturais parece ter sido mesmo bem elaborada. Por exemplo, é possível demonstrar que, de todas as formas que pavimentam o plano sem deixar buracos, o hexágono é aquela que confere uma maior área interior para um certo perímetro. E, curiosamente, é precisamente essa a forma que as paredes de cera das colmeias apresentam. É um hexágono quase perfeito. E isto é estranho porque é como se as abelhas tivessem habilidades matemáticas e, de forma a tornar o armazenamento de mel o mais económico e eficiente possível, foram mesmo acertar em cheio na figura a utilizar. Já agora, é impressionante aquilo que nós conseguimos fazer com uma romã. Desde há milhares de anos que o homem a tem utilizado como um tónico para o coração, uma cura para a diarreia ou até mesmo como um método contraceptivo feminino. Não sei se é suposto enfiar isto assim ou não, enfim. E se nós abrirmos uma romã, vemos que as sementes encaixam quase na perfeição, está tudo disposto de forma a haver muito pouco desperdício. E de facto, apesar de cada semente não ser um poliedro perfeito, assemelham-se bastante a dodecaedros rômbicos, que são poliedros que também cobrem o espaço tridimensional na perfeição. Continuando esta nossa análise da geometria na natureza, volta e meia cruzamo-nos com uns seres muito interessantes chamados fratais. Dito de uma forma simples, um fratal é um objeto que apresenta sempre o mesmo aspecto, independentemente da escala considerada. É uma figura autossimilar, que parece sempre igual por muito que a gente amplie, olhando de longe e de perto. Um exemplo é esta bela couve romanesco. A forma que ela apresenta globalmente é a mesma que cada uma das suas partes, e cada parte está dividida noutros pedaços que apresentam esse mesmo feitio e por aí fora. E sabem uma coisa louca mesmo? Nós estamos habituados a trabalhar com dimensões inteiras, não é? Um ponto tem dimensão 0, uma linha tem dimensão 1, o plano tem dimensão 2, um cubo tem dimensão 3. Mas os fratais podem ter dimensões que não são inteiras. Podem ser números super esquisitos, como 1.5, 4.87, raiz de 2 ou até pi. É de loucos. No caso da couve romanesco, ela tem uma dimensão próxima de 3, mas não tem de ser exatamente 3. Pode ser, por exemplo, 2.7 ou 2.85. Passemos agora para uma das entidades mais famosas da matemática, a sequência de Fibonacci. Ela é construída de forma recursiva, o que significa que cada termo vai ser obtido à custa dos anteriores. Mais especificamente, os dois primeiros termos são o 0 e o 1, e cada um que se segue é precisamente a soma dos dois que o precederam. Assim, o terceiro termo vai ser igual a 0 mais 1, ou seja, 1. Depois temos 1 mais 1, que é 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 13, 21, 34, 55 e por aí fora. Também é frequente encontrarmos a sequência de Fibonacci na natureza. Por exemplo, se nós contarmos o número de espirais de um ananás em ambos os sentidos, costumamos obter números de Fibonacci. Neste caso, o 8 e o 13. Para além disso, ao calcularmos o quociente entre termos da sucessão de Fibonacci consecutivos, vamos nos aproximando sucessivamente de uma constante popular chamada o número de ouro, que é um número irracional, aproximadamente igual a 1.618, e é comum encontrá-lo também em elementos naturais. Com os pauzinhos mágicos, nós conseguimos visualizar tanto o número de ouro como a sequência de Fibonacci na chamada espiral dourada, que se assemelha ao padrão do interior de uma couve roxa.
Bem, apesar de eu me ter referido a estas ligações entre a matemática e os alimentos de uma forma meia misteriosa, estes fenómenos têm uma explicação que não envolve o oculto, mas simplesmente o facto da natureza ser uma boa matemática. E temos muito a aprender com ela.